Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui para o nosso segundo programa do podcast Plástica Talks. Tá eu, Laurinha, Augusto, os nossos patrocinadores, obrigado para Balde, Adicos e Track and Field. E eu vou deixar para o Augusto apresentar a nossa convidada de hoje. Tudo bem, pessoal? Então hoje o nosso segundo Plástica Talks, né? A gente está super animado, principalmente com o sucesso do primeiro. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial. Ela é bem... Muitas funções que ela faz, né? Blogueira, super comunicativa, animada, extrovertida. E já fez também algumas cirurgias plásticas e agora ela tem passado, né, por algumas transformações do corpo aí. Está esperando o Davizinho. É a Ariane. Bem-vinda, Ariane. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. Para a descrição do Augusto, acho que a gente pode ser melhores amigas, viu, Ariane? É verdade, a gente assim, já tem... alegre, comunicativa, entendeu? Muitas funções, a gente já pode ser assim, ó. Logo de cara o santo já bateu aqui já. Ainda deixou linda hoje aqui, tá, gente? Bem plena. Ariane, legal. Eu não conhecia a Ariane, conhecia através do convite, né, dos doutores para esse papo hoje aqui. Mas ela tem uma energia ótima, vocês vão perceber isso nesse bate-papo. E eu estou curiosíssima para poder saber sobre esse seu momento. A Ariane está grávida de 9 meses. Já tem 9 meses? Vou fazer semana que vem. Legal. E a data provável? Até 10 de janeiro. 10 de janeiro. Mas, assim, a minha intuição me diz que ele não vai vir até 10 de janeiro, não. Ele vai vir antes. A bolsa de maternidade já está prontinha? Já está pronta, já. Isso é importante, viu? Gente, esse rosto lindo aqui da Ariane, a gente já pode começar a falar sobre isso, porque ela é linda, tá? E Obrigada. tem muitos dedos do Dr. Augusto nesse rostinho, Que é né? natural, minha Eu nasci filha. assim. Além de ter as mãos de fada de maquiadora, né? A Ariane fez com o Dr. Augusto alguns procedimentos, né? Algumas cirurgias. E um deles foi a rinoplastia. Tá lindo, viu? E foi a Tá melhor lindo. escolha da minha vida. Todo dia eu olho no espelho e falo, gente, obrigada a Deus por ter me dado essa oportunidade. Você não teve aquele momento de não se reconhecer no espelho? Ou você já olhou e ficou super feliz? No começo. Eu não entendia, né? Porque eu fiz a cirurgia, era um sonho pra mim. E depois de um mês, mais ou menos, eu fiquei muito sensibilizada. Depois que a gente tirou o curativo, eu olhava no espelho, eu gostava do que eu via, mas eu não me reconhecia. Parecia que aquele nariz que eu tinha antes, que não era um nariz muito, né, muito bonito, mas ele fazia parte de mim. Sempre foi daquele jeito e eu me vi muito diferente. E como que era o seu nariz? Lembra pra gente. Ah, tem certeza? Gente, essa hora que eles estão colocando antes e depois aqui embaixo. Eu não consigo nem lembrar de como que ele era. Mas era um nariz muito masculino, né, doutor? Eu lembro que na consulta o doutor foi super sincero. Eu saí daqui quase com um lencinho. Mas ele falou que era um nariz muito marcante, realmente. Era um nariz que não harmonizava com o meu rosto. Meu rosto não é um rosto muito delicado, né, doutor? Você me explicou isso na época, mas o nariz ele destacava mais do que as outras coisas. Era um nariz grande, protuberante que fala? Era um nariz realmente que não estava harmonizando com a sua face, com o seu rosto. Era um nariz muito, muito forte e grande, né? As principais queixas que a gente percebe aí no dia a dia, uma giba muito marcante, aquele né? ossinho bem destacado. Era um nariz que não tinha muita definição de ponta, sorria, ia muito para baixo. Então, realmente eram umas alterações assim mais marcantes. Eu acho que a cirurgia a gente conseguiu aí amenizar um pouco essas questões e agora está mais proporcional para você, né? Nossa, foi de verdade a melhor escolha que eu fiz, porque o nariz tinha aquela questão do bullying quando adolescente, então foi uma cirurgia muito pensada, muito sonhada. Muito desejada. Muito desejada. E assim, você é maquiadora, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente disso, porque assim, tem muitos truques de maquiagem hoje que poderiam lá, menina, né? nem contorno dava conta. Isso que eu ia falar, né? Porque assim, eu também tenho o nariz avantajado e às vezes um contorno ajuda, nem com maquiagem profissional. Não. Hoje em dia eu falo que eu contorno meu nariz. Antes eu tinha que tentar fazer ele com uma maquiagem, mas nunca ficava legal. Eu achava que eu era até ruim. Eu falei, gente, será que eu não tenho habilidade? Eu não sou bom em fazer um nariz com contorno? Mas na verdade o meu nariz dificultava o processo todo. E antes do nariz você teve uma outra experiência com a cirurgia aqui com o Dr. Augusto. Sim, eu fiz a prótese de silicone em 2019, que era o primeiro grande sonho. E é a abertura, assim, né? A introdução para ir pro nariz.
nariz. Nunca tinha feito cirurgia plástica antes, então a gente tinha aquele receio, né? Ai, meu Deus, anestesia, o que vai acontecer? E aí eu fiz o silicone, eu me senti segura, me senti muito acolhida pelo tratamento da equipe e ganhei coragem para fazer o nariz. Mas a primeira foi a prótese de silicone. Você falou da anestesia, de medo. Esse é sempre um assunto muito recorrente aqui, pirando, né? No primeiro episódio a gente falou muito sobre isso, né? Para quem acompanhou o primeiro, a gente falou muito sobre a anestesia geral, que é uma das mais seguras do mundo. Muito seguro, muito tranquilo. Mas como foi? Eu acho que a gente vai acabar perguntando isso para todo mundo que vier aqui, porque o medo é muito grande. Então acho que vale a pena você contar como foi a sua experiência quando você chegou lá no centro cirúrgico. Conta um pouquinho como é que foi. Eu cheguei assim, tensa, nervosa, com medo. Não, assim, sabia que eu tinha escolhido muito bem. Eu acho que a importância dessa consulta, desse contato com o médico, te deixa, assim, é muito importante isso. Não pulem essa etapa. Se puder vir presencialmente, vem presencialmente, porque você passa a conhecer a pessoa que você está ali confiando. Então, isso é importante. Eu fui tensa. Falando a verdade, minha experiência com anestesia não foi das melhores, né, doutor? Não sei se você lembra. Eu não sei se é meu organismo, mas eu passo um pouquinho de mal, eu tive um efeito colateralzinho, assim, de ficar vomitando. Mas nada... A anestesia geral é uma delícia, gente. Essa é a verdade. O sono reparador, Nossa, né? Hoje em dia, pra fazer a sobrancelha, eu queria tomar uma anestesiazinha, assim, só pra não sentir nada. Mas foi tranquila. Lógico, não vou romantizar. Demorei um pouquinho pra voltar, passei um pouquinho de mal, mas não é nada, assim, desesperador, sabe? E a gente é muito bem amparado no momento da cirurgia. Então, tem enfermeiro o tempo inteiro, te monitorando, te acalmando. A experiência foi tranquila. Isso é o mais importante, sabe? Que a gente não faz nada sozinho na cirurgia, sabe? A gente tem... A nossa equipe é grande, são pessoas muito qualificadas. Isso é tudo importante para a gente tratar nossos pacientes com carinho, né? A gente sabe do momento de tensão, de desejo, de sonhos que está ali. E a gente faz de tudo para amenizar essas questões, né? O coraçãozinho acelerado, e a nossa equipe toda está preparada para isso, né, Thiago? Isso aí. Ela falou uma coisa também que eu acho que é um assunto legal. Você operou a prótese de mama quando? Em 2019. 2019. Você não vai acreditar, mas mudou completamente o jeito de fazer a prótese de mama. Eu vejo, acompanho no Instagram de vocês, eu falo, gente... Isso mudou muito, porque antes tinha que ficar com o braço quietinho. Como que foi a sua... Você lembra? Já esqueceu. E olha só, que interessante, a cirurgia mais simples, eu acho, né, a prótese de silicone em relação às outras que eu fiz, mas foi a mais sofrida pra mim nesse sentido, de não poder mexer o braço. Até por conta do trabalho, né, como é que foi, né? Não fala, a cabeça da gente, a gente se programa, né, pra ficar aquele tempo sem trabalhar, mas a ansiedade, você quer ver logo o resultado e fica limitada, foi a mais sofrida pra mim nesse sentido. Sim. Isso porque o trabalho dela é maquiadora, né? Então, mexe muito os braços. E naquela época, a gente fazia a técnica convencional, que tem que ficar com o braço quietinho, não pode levantar o cotovelo, dirigir, eu nem lembro. Lavar o cabelo. Um mês sem dirigir, um mês sem ir pra academia, enfim. Eu fiz em 2019 também, eu passei por isso tudo. Braço aqui, sem dirigir, sem malhar. A gente se sente muito limitada. Até porque a gente faz nosso próprio rolê, né? Todos. Aí você não pode levantar o braço, né? Assim como você, eu percebi que a gente fala com a mão, entendeu? A gente tá aqui o tempo inteiro, então Isso é um relato frequente de vários pacientes. Foi daí que surgiu, né, a busca nossa por melhorias técnicas, acompanhar, né, a modernidade, que independência, ninguém pode ficar tanto tempo parado assim. Então a gente buscou essa alternativa aí, tem dado super certo, uma prótese de recuperação rápida, podendo movimentar os braços, dando mais independência, dirigir no dia seguinte, né, Thiago? E isso, doutor Augusto, é só para prótese ou para mastopexia também? Hoje ficou melhor? Para prótese de mama, simplesmente a colocação da prótese, a gente consegue uma independência mais rápida, em torno de 24 a 72 horas já
consegue voltar à rotina, Nossa, desde que não muito exija diferente. muito esforço físico. Eu vou ter que vir aqui testar ano que vem. Você só não vai poder jogar beach Não, tennis. mas eu tava traçando essa pergunta. É muito, eu sei Já que- tava ali. Eu já entendi onde você queria chegar. Na verdade, é o seguinte: com 72 horas, volta para a rotina básica, né, de sobrevivência normal, que é sobrevivência normal da mulher. Secar o cabelo, essas coisas você pode fazer com 24 Banho, horas. dirigir. Banho normal, molhar a região da cicatriz, dirigir. E no shopping, que é a sobrevivência da mulher. É verdade. Então, assim, mas atividade física, com uma semana, volta membros inferiores. Gente, Então, muito perna, rápido. bumbum, coxa, Muito então é legal. muito tranquilo. Membros superiores, então no seu caso você vai jogar beach tênis. Sei lá, talvez 30 dias, né? Depende, depende de cada um. Tá maior. bom, 30 Não dias. queria dar uma Vamos uma descansada. viagem nesse caminho que a gente É. não sente tanta falta. Ô, Ariane, esconde jogo não. Você fez lipo também. Conta pra mim. Fiz a lipo, mas nossa, minha lipo, ai, dá vontade de chorar quando eu conto. Fiz no meio da pandemia, ou seja, não podia sair de casa, não podia fazer nada. E aí quando Aí, eu tô aqui à toa por ir fazer uma lipo. Tipo isso. Não, tá todo mundo parado, não pode trabalhar. Eu acho que é um momento bom, porque eu não vou me Verdade. prejudicar tendo que ficar sem trabalhar e tal. Não tava podendo nada, falei assim, vou fazer minha lipo. Aí eu fiz em 2020. Finalzinho de 2020 começou a ter festa, abriu tudo. Curti aí uns 3 meses, descobri que tava grávida. Ou seja, a barriguinha de fora durou pouco. Aí, não, agora ela pode ficar de fora em outro formato. Em outro formato, Ela Numa continua nova fase. ficar de fora. Mas tirei muita foto, aproveitei. Nossa, me senti assim. Sabe quando você tem um desejo de esse é o meu sonho de corpo, eu queria chegar lá na minha melhor versão. Cheguei. Sei como é que é maravilhoso, inclusive. E quero voltar, inclusive, também. Então a gravidez não foi Tô me planejada. cuidando aqui na gravidez pra poder voltar ao resultado. A gravidez não foi planejada. Não, foi totalmente no susto. Por Deus foi, né? Mas pra mim foi muito no susto. E aí rola sempre aquela sensação, poxa, né? Na verdade você já falou, né? Perdi a lipo, perdi E minha a foto. lipo? E aí, perdeu ou perdeu, doutor? Olha, você conseguindo manter, né, não engordando muito na gestação, fazendo uma atividade física leve, uma alimentação adequada, que a gente falou muito no último Plástica Talks, você não perde o resultado. Você consegue, após a gestação, o parto, você mesmo acelerando um pouquinho a atividade física, você consegue retornar aí sem perder muito resultado. O que a gente acha um pouco mais complexo é a questão de mama. Mama depende de muitos fatores, de hormônio, de amamentação. Às vezes o da vizinha aí vai mamar muito. Então, isso que a gente tem que avaliar no pós-operatório. É só um parêntese, você falou de amamentar. A cirurgia que a Ariane fez foi colocar a prótese. Então, aquela cirurgia com corte pequenininho, colocou a prótese, não mexe na mama, não mexe na glândula, então você com certeza vai poder e vai conseguir amamentar normalmente. Essa é uma Né? dúvida que eu recebo diariamente Pois no meu é. Instagram. Muita gente pergunta, né? Eu recebi essa pergunta ontem também, se afeta alguma coisa, influencia na amamentação. Então, isso é algo que a gente, com certeza, na técnica que a gente utiliza, não afeta em nada na questão de produção de leite. Até já recebi uma se muda o gosto do leite. Isso já foi Isso já foi uma pergunta. Acharam que Gosto de plástico. Não existe, viu, pessoal? Não afeta nada. A prótese silicone super segura. Mas isso porque a cirurgia dela foi atrás do músculo. Isso, na verdade, colocar... toda cirurgia que a gente faz de colocar a prótese, a gente não encosta na glândula. Seja atrás do músculo, que a gente faz às vezes, ou na frente do músculo, que a gente também faz, não encosta na glândula. Então, toda essa parte de aleitamento vai ser normal. Pode ser fácil ou difícil, isso aí não tem a ver com a cirurgia. É porque às vezes é difícil mesmo. Todas as mulheres podem passar por essa dificuldade, né? Isso Não é um acontece. processo tão Exato. simples, Né? Então, Depende de muita coisa. essa cirurgia não vai atrapalhar. Outras cirurgias de quem faz mastopexia ou redução de mama, aí sim pode ter alguma interferência. Não é certo que vai prejudicar
mas pode acontecer de não conseguir, dependendo da quantidade de glândula que a gente remove, dependendo da queda da mama, enfim. Isso pode acontecer, mas no caso da Ariane vai ser tranquilo. Na verdade, a dificuldade de amamentar não necessariamente está relacionada à prótese, né? Tem amigas minhas que não tinham prótese, não tinham feito nenhuma cirurgia e não conseguiram amamentar. E aí onde vem aquela romantização, né? Que a gente estava conversando um pouco da gestação. Que não tem, né? Não existe. Não existe. Gente. Nem na gravidez, né? Que a gente tem costume de ver blogueira no Instagram, mostrando só a plenitude, mão na barriga, musiquinha de neném, mas por trás tem todo um histórico. Não é uma fase fácil. Não é uma fase ruim. Você sabe que aquilo vale a pena, mas não é fácil. Para muitas mulheres não é fácil. E assim, eu tenho uma filha de 9 anos também. Passei muito mal, assim como você, né? Muito enjoo na gestação. Mas disso tudo aí que você está falando, dessa romantização, a gente não pode dormir de bruço, gente. No final, a barriga fica grande. Você não pode nem gripar, porque você não pode tomar remédio. E aí depois, quando nasce, o cabelo cai, ninguém sabe falar porque o cabelo cai, você acha que vai ficar careca, né? Tem toda essa questão. E eu sou zero romantização, assim, gente, é maravilhoso. Amo minha filha, um presente. Mas, né, para as mulheres bem delicado, né? E, um período de muitas mudanças, pro corpo, né? Que a gente, ainda que o seu corpo depois volte, que você não perca ali, há um período daquilo voltar ao normal, sabe? Acho que assim, cara, 1 ano, pra você sentir ali que os órgãos voltaram pro lugar, que a barriga não tá assim, sabe? E é importante lembrar também que para voltar pro lugar, e mesmo assim não 100%. Né? O seu corpo nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais, é verdade isso mesmo? Nunca mais, né? Nunca mais. A gente fala isso, achei que exagero, né? Nunca mais. A qualidade da pele, ela vai esticar, né? Você tá super bem, magrinha, só tem barriga em você. Então você tá se cuidando. Mas a pele do abdômen, ela tá esticando. Então vai perder um pouco essa capacidade, essa firmeza da sua pele, ela nunca mais vai ser a mesma. E isso é importante ser falado e é importante saber que está tudo bem também. Né? A gente precisa se aceitar. Né? A gente recebe muitas pacientes que, poxa, mas antes eu não era assim, mas tudo bem, né? Não tem como voltar no tempo. Para isso existe a abdominoplastia, né? Eu ia falar agora, ele remove, Exatamente. Cirurgia plástica tá aí. E não só cirurgia plástica. A gente perde tônus da musculatura, não só pele, como o Thiago falou, mas perde a tonificação da musculatura. E a gente tem pacientes que a gente indica o LPF, malhação, treino, que consegue um retorno legal desse abdômen. Bom você ter falado isso. Na cirurgia de ontem de manhã, a gente operou uma moça, 30 e poucos anos, 2 filhos, mas enfim, na cirurgia o marido médico estava na sala. Então isso foi legal, o Augusto até falou, legal o marido tá na sala para ele ver a dificuldade que é a cirurgia, como é trabalhoso e cheia de detalhes. E aí eu chamei o marido para ele ver. Eu já tinha feito a lipoaspiração de todo o abdômen da paciente, então ela estava com uma camadinha bem fininha de gordura, super bem. Já tinha tirado todo o excesso de pele da paciente. E aí, dependendo da posição que a gente colocava ela na mesa de cirurgia, sentada, por exemplo, ela ficava com a barriga magra, reta, mas levemente abaulada. Por que isso? Pelo que o Augusto falou. As 2 gestações que ela teve, talvez a falta de atividade física regular, deixa a musculatura dela muito fina, muito frágil. Então, a barriga dela, mesmo sem gordura, sem pele, fica estufadinha. Isso porque todos os órgãos intraabdominais fazem uma pressão. E se não tem força de uma parede muscular boa, a barriga estufa. Então, muitas vezes, mais importante até do que a cirurgia plástica, um passo antes disso. O LPF, que o Augusto falou, que é uma sigla que tem muito a ver com abdominal hipopressivo, que é um abdominal, um exercício mais da fisioterapia, também da educação física, que visa fortalecer a musculatura profunda do abdômen, da pelve. Isso é fundamental para pós-gestação, para recuperar esse organismo. Então partiu fazer abdominal, né, gente? Para ter aquela parede de musculatura ali, para não... Ó, gostei. É isso aí.
só para corrigir, não é fazer abdominal. O abdominal muitas vezes vai prejudicar isso. Então, tem que fazer todo um preparo da musculatura através do LPF. E depois, sim, pode fazer o abdominal, mas tem que estar com a barriga preparada. Então, depois da gestação, não é sair correndo para a academia de qualquer jeito, puxar ferro e fazer agachamento. Tem que preparar a região do core para depois, sim. Fortalecer. Exatamente. Você faz atividade física? Faço. Na gravidez, eu confesso que eu chutei o balde. Tô grávida. Tô grávida, vou viver meu momento. Mas me arrependo agora no finalzinho, até mesmo pelos desconfortos, né? Dor nas costas, as pernas. Então, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria continuado. Num ritmo mais devagar, claro, mas teria continuado, sim. Tem indicado muito a questão de yoga, pilates durante a gestação, justamente por isso, para reforçar a musculatura pélvica do core e ter um resultado interessante aí. Esse reforço, eu vi que a Laurinha gostou do assunto, então só para agregar mais informação, que eu acho que ela vai ficar feliz, esse reforço da pelve, reforço da parede muscular abdominal, tem muitos outros benefícios e talvez mais importantes do que só a estética. Até para o parto mesmo, né? Isso. Melhora toda a região do canal vaginal, da região do pubis. Então, relação sexual melhora o desempenho. Homem que tem ejaculação precoce pode tratar só fazendo LPF. Perda de urina, que às vezes pode acontecer ali na gestação, ou para quem já está com uma idade mais avançada. Então, tem todos esses benefícios. Dor nas costas, enfim. É muito bom o LPF. A gente indica para quase todos os pacientes. Quando eu fiz a minha lipo, o doutor me indicou e eu comecei a fazer. Realmente senti muita diferença. E, assim, esteticamente também falando, a cintura, né? A perda na circunferência da cintura. Um outro benefício que eu esqueci de falar, a gente estava falando com a Estela, a diástase, né? Ele fecha, dependendo do tamanho da diástase, ele fecha a diástase sem cirurgia. A gente acabou de receber uma pergunta aqui no ao vivo e a pessoa perguntou qual profissional consegue identificar a diástase e contratar? Na verdade, a gente aqui na clínica, assim, já tem experiência para identificar isso e sabe indicar o tratamento. Mas educador físico, profissionais dessa área da fisioterapia, educação física, eu acho que tem obrigação de saber isso. Né? Às vezes a gente também pede um exame de imagem para a gente fazer uma medida bem precisa dessa diástase, principalmente em pré-operatórios, para a gente avaliar se vai ter algum benefício a gente corrigindo essa diástase, que é o afastamento, né, da musculatura reto-abdominal que a gente tem no abdômen. Se vale a pena corrigir cirurgicamente ou a gente indica um tratamento não cirúrgico, que é o LPF, um reforço. Me fala uma coisa, a diástase, ela acontece mais, eu não sei, tá, gente, mas eu já trouxe uma amiga minha que tinha, lembra? Lembro. Ela tinha toda malhada, toda sarada, ela tinha uma diástase. E ela buscou um tratamento alternativo, ela tem muito receio da cirurgia e tudo. É mais comum quem tem filho? Diástase, então vamos esclarecer. O que é a diástase? Diástase, nós temos dois músculos na parede abdominal, o reto, são irmãos, e um afastamento entre esses dois músculos, ele é mais comum de acontecer quando tem uma certa obesidade, quando ele aumenta, ou a questão da gestação. Então ele afasta um do outro, emagreceu ou após gestação ele faz uma retração. Então é mais comum em pacientes, né, pessoas que têm perda de peso, aumento de peso e questão de gestação mesmo. Na verdade, pensa naquela foto do abdômen mais bonito que você já viu. Tem aquela musculatura, sim. Uma de um lado e outra do outro. Ela simplesmente, com a pressão intraabdominal muito grande na gestação ou na obesidade, ele abre. E depois ele pode até voltar, mas nem sempre volta sempre. Entendi. E aí, se você tem esse músculo mais frágil, tem a gestação, ele abriu, voltou mais ou menos. E aí você é maromba, vai para a academia, começa a puxar ferro, fazer agachamento. A pressão intraabdominal só aumenta. E a diástase, talvez, se você malhar de forma inadequada, sem a assistência ideal,
esse músculo vai só abrir mais. Então, se você não tiver uma boa assistência, quanto mais você malhar, pode ser que tenha o risco de aumentar a sua diástase. Então, tem que malhar, tem que treinar, tem que fazer exercício, mas bem acompanhado, bem orientado. A orientação é tudo, viu? Gente, aprendi muito aqui hoje, gente. Eu já vou encaminhar esse link para minha personal. Olhar aqui, ó. O que eu tenho que fortalecer, não poder ficar boba ali. E o mais legal é isso. A sua personal, ela vai, provavelmente ela já conhece, mas a gente não está querendo que indique o paciente para a gente corrigir a diástase. É para ela corrigir a diástase sem a cirurgia, porque é possível. E durante a gestação tem alguma forma de evitar ou... Eu comentei aqui, a questão de yoga e pilates, se você consegue com exercício, né, voltado para aquilo, você fortalecer essa musculatura, consequentemente, depois da gestação, do parto, consegue fazer uma retração, retornar. Pronto, a Ariane agora tá hashtag arrependidíssima. Amanhã eu tô indo pra yoga. Ainda dá tempo com 9 meses. Dá pra começar agora, nunca é tarde, né? Pois é. Nunca é tarde pra começar. E esse é o nosso objetivo aqui do Plástica Talks, trazer essas informações não cirúrgicas, né? Para melhorar o bem-estar, a saúde. Então, acho que esse bate-papo nosso aqui, a gente está conseguindo levar essas informações de forma descontraída para vocês. Sem termos técnicos. No primeiro programa eu falei da Rafa, da gestação dela, não? Não. A gente passou muito por isso também. Porque a nossa gestação... que fofo, gravidou junto. A gestação da Rafa, a nossa gravidez foi também não planejada. Então foi um susto, aquela confusão, não teve nada de romantismo também. A gente passou por isso também. A gente ficou ali quase um mês e meio sofrendo, ela muito mais que eu, mas eu sofrendo junto com ela. Acompanhando. Porque para ela, né, começando a carreira, aquela história toda, o corpo, tudo muda. Então foi um sofrimento, mas depois eu quero que você fale um pouco mais sobre isso. Mas falando do LPF, do abdômen, a Rafa sempre foi magrinha, com músculo trincado e tal, barriga chapada. E aí depois da gestação, voltou a treinar e tudo, e a barriga dela não tinha gordura, não tinha pele, não era a mesma qualidade de antes, mas não tinha excesso. Mas continuava com aquela barriguinha um pouquinho estufadinha, que é o que você falou. E aí ela ficava no meu pé. Thiago, tem que fazer uma lipo, tem que fazer uma lipo, tem que fazer uma lipo. E aí na minha cabeça eu falei, Rafa, mas não tem gordura, o que a gente vai tirar aí? Vai fazer o quê? Então, aí que eu comecei a estudar um pouco mais. A Duda, que teve aqui no primeiro programa, ela que me falou do LPF, aí eu comecei a conhecer. E aí, sim, a Rafa foi a primeira paciente minha a fazer o LPF. Paciente minha não, porque ela nem operou comigo nessa época. Então, aí que eu vi o resultado. A barriga dela simplesmente voltou para o lugar. Com a musculatura, tonificou de novo. O músculo dela hoje é firme de novo. Então, e aí sim ela voltou a treinar como treinava antes, depois que fortaleceu o core. Mas essa barriguinha, né, que eu tenho, porque, né... tive uma filha, não é a diástase, é a barriguinha da gestação mesmo, não é a diástase, é aquela barriguinha debaixo do umbigo, que é essa aqui, ó. Então, pelo que você queixa, apesar de eu não enxergar muito isso que você fala, mas enxerga. Você tem um pouquinho de gordurinha localizada, mas com certeza, se nunca fez um trabalho específico, né, Augusto? Não. Deve ter uma flacidez muscular. E essa região, isso é bem legal a gente falar, que isso é frequente nos consultórios. A flacidez, principalmente da parte inferior do abdômen. Porque ali é onde está concentrado os órgãos ginecológicos, o útero, que fica um pouco mais inchado, fica, né, todo concentrado nessa região. Então, é normal ter um certo pequeno abaulamento nessa região inferior do umbigo. Mesmo para a área que fez a lipo, também pode acontecer isso? E eu tive isso também, né? Uma pequena flacidez. Porque tira a gordura, né? O doutor sabe explicar melhor, mas fica aquela pele. Eu acho que quem já tem tendência a ter, fica aquela pelezinha. E isso é importante. Tem coisas que a gente pode mudar, mas tem coisas que é importante a gente aceitar, sabe? Falar, eu vou ficar triste por causa de uma pelezinha sobrando.
sabe? Eu vou ficar linda, que eu tô com a cintura Tô com a cintura fina, tô com o peito poderoso, com a barriga vou sequinha. ficar me ligando, às vezes, num detalhe tão pequenininho. Aí eu acho que entra muito essa parte da aceitação também. E quando você fez a sua lipo, foi uma lipo, né, das costas, da região do abdômen, acho que a gente tirou um pouquinho de gordura aí, né? Qualquer coisa. Então, não lembro se nessa época, eu acho que a gente não tinha disponível o Renuvium. Não. Que a gente adora associar, principalmente em lipos maiores, justamente para minimizar essa questão da flacidez, do excesso de pele, principalmente em lipos de médio porte, assim. Então a gente indica o Renuvium, que faz uma retração de pele com resultado mais interessante. Aquela pessoa fez lipoaspiração quando não tinha um Renuvium, pode ser feito esse Renuvium após, para a gente melhorar essa flacidez de pele. Então, Ari, temos aqui coisas para te tranquilizar. Sim. Entendeu? Porque eu fico pensando, né? A gente programa tanto a cirurgia, a gente olha pro espelho, imagino que quando você descobriu a gravidez, você falou, putz. Uma das primeiras coisas que eu pensei, minha lipo. Como é que foi isso para você, assim? Eu falei, eu e a Rafa, a gente sofreu ali 1 mês e meio, 2 meses. A gente, inclusive, atrasou, a gente não contou para ninguém, né? A gente contou para ninguém durante 2 meses. Porque a Rafa, a gente não estava bem. E como é que foi isso para você, que também teve uma gravidez não planejada? Foi um susto, porque eu fazia de tudo para não engravidar. Na minha cabeça nunca passou a ideia de ter filho. Eu era aquela pessoa, primeiro eu quero trabalhar muito, eu quero chegar em tal lugar, quero ter sucesso nessa área. E família, gravidez mesmo, sempre foi uma coisa que eu deixava para segundo plano. E quando eu descobri a minha gravidez, eu ainda estava passando por um processo delicado de luto. Eu perdi minha mãe no final do ano passado, então eu tinha acabado de perder minha mãe e estava me tornando mãe, sabe? Então a minha cabeça demorou muito tempo para entender por causa desse emocional que já não estava 100%. E veio uma gravidez com muitas dificuldades em questão de passar mal. Quando não é planejado, a gente entra em pânico. Você fala, gente, um bebê agora, como é que faz? É tudo muito novo. É um novo mundo que você descobre. Então, assim, foram meses, uns 3 meses, assim, bem sofridos, assim. Ariane, mas assim, não foi planejada por você, que eu até arrepiei quando você falou que tinha perdido sua mãe. Davi vai preencher um espaço na sua vida que você não... todo mundo fala isso, né? Mas quando ele nascer, você vai entender, porque é muito louco isso. Então, Deus planejou na hora perfeitamente certa, o que precisava de Hoje, eu consigo perceber que eu acho que era tudo que eu mais precisava naquele momento, sabe? Na minha vida. Mas, na época, foi muito difícil entender. Parecia que era um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu não sabia lidar com aquilo. É o que eu estava até falando mais cedo. A gente acha que tem um controle da nossa vida, mas a gente não tem. E quando a gente sente que perdeu o controle, a gente desespera. Quando uma coisinha sai fora do planejado, a gente já desespera. Mas, na verdade, tem alguém lá em cima que já escreveu tudo. Oriane, você sabe que eu lembro perfeitamente da sua mãe. A gente fala muito aqui que a gente adora quando a família participa desse processo da cirurgia. E sua mãe te deu uma assistência. Ela me ligava, aquelas questões, mãe é mãe, né? Ah, doutor, tá aqui, tá assim, ela é normal. Tá tudo certo. Então, assim, lembro perfeitamente de sua mãe, do cuidado. Então, com certeza ela está olhando lá em cima por você. Sim. E eu vou contar uma coisa aqui um pouco mais descontraída. A Ari, blogueira que é blogueira profissional, viu? Faz live saindo de casa. Lembra disso, Nino? No dia da retirada, Estela, eu acho que vai lembrar disso também. Não, foi o chá revelação. Chá revelação do nariz de lipo. Saiu de casa, iniciou uma live. E foi entrando no consultório, assim, ao vivo. Eu não esperava isso, né? O doutor estava meio tímido na época. Hoje em dia ele tá famoso também no Instagram. Mas na época ele era mais tímido. Fiquei surpreendido, né? Sendo gravado. E quem estava gravando, mãe, né? Ela saiu gravando. Demorei um pouco a entender que estava sendo gravado, viu? E como, sei lá, quantas pessoas que estavam vendo aquilo. Tinha mais de 200 pessoas na live. Você entrou fazer uma live ao vivo no consultório? Entrei, eu vim de casa,
Porque todo mundo criou uma expectativa junto comigo, pra sabe? poder ver? A primeira vez que tira o curativo. Tá, e aqui, só me fala uma coisa. E se tivesse muito feio o nariz, como que ia ser essa live? E se você chorasse? Vamos ter que encerrar aqui agora. Caiu a conexão, né? Opa, a internet tá meio ruim. Isso, eu fico meio tenso quando eu vou tirar o curativo de algum paciente que tá normal. Augusto, como é que foi a sua sensação? Saber que vai tirar o curativo da paciente, ela gravando ao vivo para 20, 30 mil pessoas. Não, isso é saber que tá sendo gravado. E aí? No susto. Sem um roteiro. Cara, mas você sabe, é aquilo que a gente comentou ontem quando o marido estava acompanhando, né, a cirurgia da esposa. Um dos momentos mais legais que eu acho é justamente nessa revelação mesmo após uma cirurgia, que é tanta emoção, tanta expectativa, que assim, é comum isso, chorar, se emocionar, e aí a gente percebe o quanto a nossa profissão, sabe, a gente pode ajudar as pessoas, não fisicamente, lógico, melhor esteticamente, mas é uma melhora de autoestima, de qualidade de vida, de confiança, que isso nos deixa mais felizes, e isso, buscar sempre estar melhor, a gente não pode parar. Legal, bacana. Aqui, a Rafa acabou de me mandar mensagem falando que ela tá indo jogar beach tênis lá no Alphaville, perguntando cadê a viseira e o tênis dela. E, na verdade, a gente esqueceu o negocinho da track and field. E aí, saindo de casa, eu catei o tênis dela. Melhor impossível, melhor, né? Porque os nossos apoiadores, vocês são clientes nossos apoiadores, né, gente? Então. E, inclusive, se você quiser pegar o tênis, mostrar que tá usado, que tá sujinho embaixo, tudo real, oficial, né? Lá. Cara, tá todo sujo. E o pior, eu peguei um de cada, ela não tem nem como colocar um de cada, vai ficar horrível. Já reclamou que a viseira dela não tá lá, mas enfim, faz parte. Faz parte, né? E eu lembrei de um detalhe, da Adicus, principalmente gestante. Gestante, a pele estica, então a Adicus tem produtos... Ainda não, acredita? Tem produtos de hidratação, que isso é interessante para evitar estrias pós-gestação, que é algo que pode acontecer. A gente corre para tudo quanto é lado, mas... Esse cuidado é importante para a pele, né? Assim, para hidratar, a gente tem as estrias, tem a faixinha preta na barriga que muita gente fica depois que... Então, fala um pouquinho. Ontem uma paciente minha operou, tem 3 dias. E aí ontem ela me mandou mensagem perguntando, eu posso passar algum creme, o que eu uso? Então, explica um pouco. Quando que começa a usar? Vai dar estria, não vai dar estria? Tem como evitar? Olha, falando em gestação... Aceitou a gestação, né? Vai assumir. Gestação, ou está planejando, né, colocar uma prótese de silicone, fazer alguma cirurgia plástica, pensou nisso, importante hidratar essa pele com produtos. A Adico tem bons produtos para isso, específicos. Para isso, diminuir essa hidratação da pele e diminui a questão de aparecimento de estrias, tanto na mama, no abdômen, em toda a região. Até para fazer as massagens depois, a Adicus também tem excelentes produtos. Mas quando que começa a usar? Essa paciente minha que perguntou. Ela começa a usar já no dia que operou? Ela vai operar? Não, já operou. Já operou. 3 dias depois mandou mensagem perguntando. No dia seguinte já pode passar. Hidratante na pele pode passar no dia seguinte. Protege a cicatriz. Na cicatriz a gente tem alguns produtos específicos para a gente passar, mas na questão da pele, assim, que não tem cicatriz, já pode iniciar a questão de hidratantes. E a estria, por que ela acontece? Igual na gestação, igual eu comecei a passar nos seios, na barriga, e agora, umas 2 semanas atrás, foi me dar na perna. O que acontece? Na perna? Na perna, na coxa, na lateral da coxa. Não deu na barriga, graças a Deus. O peito eu já tinha uma certa tendência, eu já tinha algumas antes, então eu já esperava mesmo. Mas na coxa foi uma coisa que me surpreendeu. Estrias na pele, nós temos 2 componentes principais, que é a elastina, que é um elástico que dá elasticidade, e colágeno. E principalmente efeito sanfona, a gestação não deixa de ser um efeito sanfona, você engorda muito rapidamente. E esse engordar rapidamente, a sua pele realmente estica.
E esse esticar, forçar, é onde tem uma certa fragilidade, que a pele fica mais fininha, que é o aparecimento das estrias. Então, hidratar, você que está conseguindo reforçar essa área, essa pele, para minimizar o aparecimento dessas estrias. E mesmo depois que aparece, a gente continua... E hoje tem alguns tratamentos também para estria, dermatológicos, através de outros produtos também, e laser, que consegue minimizar muito essa questão. Principalmente estrias novas. Isso que eu ia falar agora. Estrias vermelhinhas. As minhas estão vermelhas, assim, acabaram de nascer. Está no momento certo de iniciar um tratamento. Depois que fica branquinha, já um pouco mais tardio, aí é mais difícil de retirar. Às vezes é só com cirurgia retirando mesmo. Ô, Ari, né? Mãe de primeira viagem, tudo, quero te contar umas coisinhas. Primeiro, quem vai te maquiar para poder fazer o parto? Você mesma? Eu mesma. Isso, ó, primeira coisa. E se você tiver joias da balde, você também tem que tirar, tá? Tirar todas as suas joias, ficar toda sedada para poder entrar na cirurgia, que é uma cirurgia como outra qualquer, né? Já contratou um fotógrafo pro momento? Não, eu nem sabia que tinha fotógrafo para hora do parto. Tanta coisa, eu descobri recente. Onde você vai ganhar seu filho? No Sabin. Eu acho que lá pode. Você pode ter o seu fotógrafo. Não sei se eles têm lá, mas você pode levar a sua equipe. Gente, tentar... Não. Você vai fazer uma live também, não? É uma boa, né? Pensando aqui. Mas você vai ser normal ou você vai? Eu vou tentar normal. Coragem! Vou tentar, só pra falar. Eu conheci a dor, eu senti, quem sabe, Coragem. né? Eu tô me agarrando naquele 1% que espirra, o neném nasce. Fiquei 2 horinhas lá, nossa, nasceu. Ari, na caixinha de perguntas que a gente abriu, uma das perguntas que vieram foi sobre o Elias, o seu marido, né? Porque a Ari é a blogger e ele é low profile. Então, como é que é isso pra você, pra ele, essa sua exposição, de você contar as coisas que você faz, né? Abrir uma live pra poder contar no marido, como é que é isso pra ele? Não, a sorte é que ele me conheceu assim, a gente tá junto tem 2 anos. Ele me conheceu assim, então ele me respeita, ele me dá uns toques, olha, você tá falando demais, por favor, isso não tem que ser exposto. Mas a gente se entende, ele me respeita, eu respeito ele, e a gente consegue conversar junto, chegar num acordo. Mas ele me apoia muito. E esse apoio dele em relação às cirurgias, na verdade ele te conheceu, você já tinha feito todas as cirurgias? Já estava, pegou-se na época maravilhosa. Elias, valorize! Já estava transformada. Aqui, tá? Valorize, já estava plena. Mas ele me dá muito apoio. Eu comento com ele, né, que depois da gestação, depois que eu amamentar, eu quero mexer em algumas coisinhas, principalmente a questão dos seios, né? A gente acostuma ter aquele silicone. O que aconteceu com a sua mama? Cresceu muito. Agora na gestação. E eu senti que ela deu uma caída. O que já era até meio previsto. O doutor, na época, falou comigo que eu tinha indicação para fazer uma mastopexia, mas que não me recomendava. Ele previu o futuro já, porque ele falou que um dia você vai querer engravidar, você vai querer amamentar, então a mastopexia às vezes pode te atrapalhar de alguma forma, e na época a gente optou por não fazer a mastopexia e colocar uma prótese maior. E ele já tinha me alertado, falou, como é uma prótese grande e você tem essa tendência, né, da mama cair um pouco, pode ser que no futuro aconteça isso e a gente faz a masto. E aconteceu, na gestação eu ganhei peso, eu tô ganhando peso assim bem gradativamente, mas o pouquinho que eu ganhei foi muito pra mama. Cresceu demais e deu essa caída. Então isso é uma coisa que mais me incomoda, na verdade. Isso também é muito relativo, né, Augusto? A gente sempre orienta a gestação, a amamentação, todo esse processo pode alterar muito a mama ou não também. Mais uma vez estou expondo a Rafa aqui, mas ela... Quando o Henrique estava na barriga dela, a mama cresceu um pouquinho, mas depois amamentou normal, 7 meses, e depois a mama dela voltou ao normal, não caiu nada, não ficou com flacidez, então como que é relativo isso, né? A gente pode expor a Paty também. Mas isso é pra... a Paty é reservada igual o seu esposo, viu? Não gosta muito de aparecer, não. Mas é interessante entrar nesse tema justamente para cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma genética. Então,
Umas, né, a mama aumenta muito, que às vezes a criança mama muito, realmente isso incha muito a mama, então às vezes tem que fazer uma nova cirurgia. Já outras pacientes, igual a Rafa, a Patrícia também, a minha esposa, pela genética, pela atividade física, por ficar muito focada em alimentação saudável e atividade física, ela pós-gestação praticamente não tem nenhuma alteração. Mas são muitos fatores, né? Muita coisa influencia. Por isso que a gente tem que individualizar. Sim. E por isso a importância de vir pessoalmente, né? Conversar. Ouvir mesmo a opinião médica. Exatamente, porque a gente tem aquele lance da expectativa, né? Do que a gente olha pro espelho, do que a gente vai acha que vai ficar depois. E a gente, nossa filosofia como cirurgião plástico não é pensar na mama, como a gente especialista, opera muito a mama, a gente não pensa basicamente só na estética, deixar a mama bonitinha. No planejamento cirúrgico nosso, a gente tem que pensar numa mama bonita, mas na funcionalidade da mama. A longo prazo, a longo prazo, muda, a gente passa por fases, né, da vida. Então, a gente gosta de pensar em cirurgias a longo prazo, nas repercussões dessa cirurgia. Então, isso é bem interessante. A funcionalidade, vamos lá falar? Então, quando eu cheguei pro Dr. Thiago, eu falei assim, Dr. Thiago, eu sempre tive a mama caída, eu quero tirar tudo, eu quero ficar igual a Angelina Jolie e colocar um pouquinho, porque assim, eu já tinha minha filha, eu quero colocar um pouquinho de peito, eu gosto de peito menor. Ele falou, e a gente traumatiza, né? Durante a gestação, a gente traumatiza com o peito. Eu quero tirar tudo e pôr só o silicone. Pode? Não dá, né? Isso é muito controverso no meio da cirurgia plástica. Tipo, tirar todo o peito, meio que mutilar a mulher, deixar ela sem nada, colocar uma prótese. É meio controverso isso, tem cirurgiões excelentes que pensam diferentes da gente, mas e se tem um problema com a prótese daqui a 2 anos? Você quer tirar a prótese, você vai ficar reto igual um homem. Então, claro que isso é raríssimo de acontecer, as próteses hoje são fantásticas, ficam 30, 40 anos na mulher sem precisar tirar. Mas eu sempre gosto de pensar em todas as possibilidades, porque se a gente tira tudo, você vai ficar cheio de cicatriz. Uma alternativa seria enxerto de gordura, que é pegar a gordura de algum lugar e colocar na mama. Você não tem gordura. Então, onde... Há controvérsias. Então, assim, isso é muito controverso dentro da cirurgia plástica, mas eu prefiro ter uma conduta um pouquinho mais conservadora, pensando a longo prazo também. Entendi. Porque a gente vê o peito aqui, né? A gente estava falando da internet, a gente tem a Virgínia, blogueira. Né? Pariu recente. A Virgínia trouxe para as gestantes um nível de insatisfação enorme, né? Porque ela é muito jovem, teve 2 filhos agora, né? E a barriga dela... com a barriga trincada. E ela mesma foi para as redes sociais falar para ninguém se comparar com ela, mas é muito difícil, né, gente? Não tem muito como. Difícil. Nesse momento, a nossa cabeça já está bombardeada de emoção, o hormônio, tudo maluco, não tem como. Esqueci o sobrenome da Virgínia, qual que é mesmo? Fonseca. É por isso que é importante alinhar a expectativa, né? Então, assim, a menina, 22 anos que você falou, sei lá, 20 e poucos anos... Parece que malha, treina a vida inteira, uma alimentação perfeita, deve ter a genética boa. Então, assim... ela tá com oblíqua, ela ganhou o bebê, 2 semanas, ela tá com oblíqua aparecendo. Ela tava ela fez acabando com a gente. Surreal. Na verdade, nem tudo aquilo é real, porque ela fez a lipo HD, então ela tá com o abdômen esculpido. Mas, claro, ela faz toda a parte dela também, deve ter a genética que ajuda. Então, realmente, não dá para se comparar. Sim, cada um tem uma realidade. Senão, acaba vindo uma frustração no momento que você está com um nenenzinho que depende de você na sua casa. O que você menos precisa é estar frustrada e ter essa preocupação. Né? É verdade. Tem que se dedicar ao máximo à criança, enfim. Sim. Imagino eu acho que a difícil, gente, durante a gravidez, a gente já tem que ir trabalhando para a gente não perder o protagonismo da nossa vida. Porque, às vezes, quando eu falo, gente, eu tô preocupada porque eu tô engordando, as pessoas não validam esse sentimento.
fui muito julgada. Muito, nossa, mas você não tinha que estar pensando nisso agora. Penso no que eu quiser, pensamento é meu, gente. E antes de eu ser mãe, antes de... Não posso. O doutor Tiago falou assim, eu e a Rafa ficamos desesperados quando a gente descobriu que estávamos grávidos. Que bom que a gente pode falar isso, né? Porque há algum tempo atrás, na época da minha mãe, se você falasse uma coisa dessa, você era... Não, massacrado. Você não pode, então não pode, né? Tá feliz de estar acima do seu peso, tá feliz. Nossa, olha no espelho e falo, gente, que gordinha linda que eu tô. Tem gente que é super não feliz, é assim. Mas assim, né? Eu gosto de ser um pouco mais magra. Sim. E tudo bem, vamos me criticar porque eu quero ser magra? Não, e né? antes da gente ter o nosso filho, de estar gerando um bebê, a gente tem toda a nossa história, sabe? Tem a nossa vida, tem os nossos gostos. Então a gente não pode invalidar isso. Não. A gente tem que se cuidar. Lógico, não deve ser a nossa principal preocupação nesse momento. Poxa, eu tô com meus quilinhos a mais, mas meu filho tá saudável, sabe? Isso é uma sensação. Que ele venha assim, saudável, que tudo corra bem na hora do parto. Mas é óbvio, inclusive assim que nasce, eu não sei se é hormônio, a gente fica numa angústia. O tal do puerpério, né? Eu sou assim como você, eu achei que eu não fosse ter, mas eu tive. Ariane, tem dormido bem à noite? Nem um pouco. Nada? Dormir, o que é isso? Então se prepare. É daí pra pior. Se prepare, a gente tá com o Filipinho. Eu acho que já tô em treinamento já. Daí pra pior, né? Se prepare, a gente tá com o Filipinho, 6 meses, eu e a Patrícia. Então as noites aí têm sido agitadas. Por isso você acorda cedo, né, doutor? Na verdade, nem deu tempo. Cedo não, de madrugada. As noites de quem tá sendo ruim? A sua ou da Patrícia? Entrou irmão em defesa, hein? Ariane, aproveita aqui, né, a gente vai fazer um merchan, porque quando o bebê nasce, a gente ganha muitas joinhas pras meninas, né? A gente ganha brinco e tudo. Então, pro Davi, quem quiser mandar recebidos pra blog. Balde de joias. Beijo pra Joana, inclusive. Pode mandar pulseira, pode mandar Estamos, vou até criar uma caixa postal, quem quiser mandar mimos. Mimos a balde, estamos aceitando, né? Estamos aceitando. Legal. O Felipinho tá com 6 meses e tá cheio de joias já, viu? Balde tá on. Tá on. Ô, gente, Maria Luísa tem 9, tá, gente? Se quiser também aí mandar balde pra ela tá aceitando também, tá? Pra mãe também. Pra mãe do bebê, né, gente? Gente, não vamos olhar só pro bebezinho, não, gente. Inclusive, uma coisa que eu sofria muito. E agora eu já deixei pra lá, né? Você vai na escola, quem é? Você é a mãe da Malu, você não é Laura, não, Laura. Você é a mãe da Malu. As mães se conhecem, você é a mãe da Maria Fernanda, você é a mãe, entendi, acabou, entendeu? Se prepare, mas... Muito bom, muito bom, muito bom. Ô, gente, o pessoal já tá falando que estourou nosso tempo. Estela! Foi muito bom. Parte 2. A Estela fica aqui atrás, não tem plaquinha pra mim. Então e o Thiago hoje vai ser relógio, né? Vai ser acessório, né? Eu achei que ia ter o relógio da balde aqui pra mim, mas não teve, não. Mas, Ariane, poxa, foi muito bom, realmente. Boa sorte para você nesse processo final. Vai dar tudo certo. Eu te mandei mensagem há algum tempo atrás, quando você colocou no Instagram, da questão da romantização. A gente passou por tudo isso e a minha vida só mudou para melhor com o Henrique. Então, com você vai ser igual. Com certeza. Malu, minha companheira, minha parceirinha para a vida, faz tudo comigo. Eu não vivo com o pai dela, então assim, ela é minha parceira. Eu falo que minha vida já está completa já, não preciso mais nada. Só para me fazer feliz. Se tiver minha filha, eu já tenho. Adoramos aí a sua visita, viu? Obrigada. Você é muito especial para todos nós aqui. Vocês não vão se livrar de mim tão cedo, já estou adiantando. E a gente deseja toda a felicidade do mundo com o Davizinho. Com certeza sua vida vai melhorar e muito. Última pergunta. Já que ela já deixou claro que ela vai buscar procedimento depois, quanto tempo depois que a gente já pode fazer outra lipo, outra mama? Boa pergunta, viu? Também recebi nas caixinhas, essa é uma dúvida frequente. O ideal, geralmente, após 6 meses da gestação, para fazer qualquer intervenção cirúrgica. Aí, Estela, já anota aí, tá? Já só tem agenda para 2024? Como que tá a agenda? Após 6 meses da gestação, já estando na questão de peso, né, adequado, e cirurgias da mama, o importante é estar no mínimo 3 meses sem amamentar, para a gente indicar qualquer tipo de cirurgia. Perfeito. Legal, então Partiu. Com essa última informação a gente encerra. E é isso. Obrigado, Laurinha, Augusto, Obrigado, pessoal da valeu produção. demais, viu? Obrigada. E até a Foi um próxima. prazer. Valeu. Abraço.